A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar, queridos? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, perdão por toda palavra, pensamento, atitude, Senhor, pecado que tenhamos cometidos contra Ti nesse dia, Senhor, nesta semana, em nome de Jesus. Apaga, Senhor, todas as nossas transgressões e lava-nos com o Teu sangue, Jesus, e mais branco do que a neve seremos. Nós também te pedimos, Senhor, a presença dos Teus anjos e arcanjos neste lugar, a presença dos Teus anjos e arcanjos na casa de cada irmão que está assistindo ou que ainda vai assistir, em nome de Jesus. Senhor, que Tu esteja agora, Senhor, sitiando a casa dos Teus filhos, Senhor, nos 4 cantos deste planeta, Senhor. Sitia o Brasil, todos os estados brasileiros, as capitais, os municípios, os distritos, os bairros, as vilas, favelas, Senhor, todos, Senhor, seja varrido pelo exército de Deus vivo e levado para o abismo todo espírito contrário à palavra do Senhor. Faz o mesmo, Senhor, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, Senhor, no Ártico, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor, Senhor, na Europa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor, ao Teu nome, Senhor. Declaramos que Tu és bem-vindo no nosso lar, Tu és bem-vindo, Senhor, na nossa casa, Senhor, na nossa família, Senhor. Toma Teu lugar de honra nesta reunião, Senhor, e que o Teu Espírito Santo fale através de nós, Senhor. Nós já Te agradecemos por todos os dons espirituais, dons de interpretação de línguas, de cura, sinais, prodígios e maravilhas, em Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como diz, louvado seja o nome do Senhor, né? Amém. Para sempre seja louvado. Glória a Deus. Como dizia o pastor João Carlos, passaram bem a semana? Amém. Cada vez melhor, em nome de Jesus. Amém. Como Senhor, com Jesus na condução, tudo vai muito bem. Com Jesus na nossa casa, tudo vai muito bem. Não é verdade? Se Jesus está no barco, não importa a tempestade que seja. Se Jesus, exatamente. Se Jesus está como se diz, se Jesus está lá no piso molhado, não tem importância o tombo. A mão do Senhor, como se diz, nos sustenta. Amém? E nos livra de todo mal. Glória a Deus. Então, amados, que o Senhor venha abençoar a todos os irmãos, né, que estão já se conectando via internet. Mas a coisa mais importante, amados, que você venha se conectar a Jesus Cristo de Nazaré, ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Porque senão de nada vale, né? Para que a palavra não seja apenas uma palavra perdida, ela tem que vivificar. A palavra do Senhor, ela tem que vivificar nas nossas vidas, né? Na nossa família, ela tem que, e se ela vive, ela frutifica. É impossível servir ao Senhor e não ter frutos. Impossível. É impossível, porque Deus é Deus, né? Ele tem todo o poder. A gente vem para Jesus às vezes na vida toda esculhambada, bagunçada, mas ele com a sua palavra e com o conhecimento e o aprofundamento do conhecimento da palavra do Senhor, aqueles nós são todos desmanchados. E o que não presta, bota fogo que não presta. Amém? Isso. Então, amados, nós não podemos voltar de jeito nenhum para o vômito. De jeito nenhum. Porque é impossível. Se tu vomitou, tu ir lá comer aquilo de novo. O teu estômago rejeita. E o inimigo gosta de fazer a gente voltar, tentar nos conduzir
de onde nós saímos, do lodo, do vômito e da imundícia. Lembre-se disso. Ele pode até pintar, botar umas florzinhas, umas luzinhas, assim, para você achar que não é bem assim. Não. É o caos. Então, o nosso passado já foi perdoado, né? Já foi, o Senhor dos nossos pecados não se lembra mais. Então, quem sou eu para ficar lá assim, ai, Senhor, mas eu fiz aquilo, fiz aquele outro. Tá, mas tu não pediu perdão? Né? Jesus disse para aquela mulher pecadora, vá e não peques mais. Então, vai e não peques mais. Porque é suficiente o perdão e o sangue de Jesus é suficiente e é poderoso e deu, passa a régua. Né? A nossa vida se definiu em antes de Jesus e depois de Jesus. Antes sem Jesus e depois com Jesus, né? Assim como a história do mundo é antes de Cristo e depois de Cristo. E nós podemos dizer que é antes sem Jesus e depois com Jesus e com o Espírito Santo. Amém, amados? Que ele é o amigo do noivo. Tem muitos locais, muitas igrejas que não priorizam e não ensinam e não conduzem as ovelhas de Jesus a buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso é necessário. Porque sem o batismo do Espírito Santo é que nem um carro como se diz, o último modelo, com não sei quantos cavalos, sem gasolina, sem óleo. Não adianta, né? Porque se tu não tem o Espírito Santo, tu é empurrado por vários ventos de doutrina, porque tu precisa ter a palavra como base na tua vida, como alicerce, e a condução e a direção e o entendimento através do Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Porque a gente pode ter muitos argumentos de convencimento das coisas naturais, mas as espirituais é só o Espírito Santo. Amém. Só. Então, às vezes a gente está orando por parentes, por irmãos, por esposo, esposa, né, familiares que ainda não se convertem. Eu sempre digo, antes de orar, antes de ir lá visitar, falar do amor de Cristo, ora sempre. Amarra os valentes das trevas que têm domínio sobre aquela pessoa, que tem influência sobre aquele parente, a pessoa, e começa a mostrar, deixa a luz de Jesus brilhar na tua vida. Que a Bíblia fala que onde a luz chega, as trevas têm que sair. Não adianta, pode ser um palito de fósforo, tá tudo escuro, tu acendeu, tem luz. Aquela escuridão já foi. Não é verdade? Então, amados, insista, ore, jejue, amarre os valentes das trevas e peça para que o Espírito Santo de Deus convença o teu filho, a tua esposa, o teu esposo, o teu irmão, né, os teus amigos, teus vizinhos, teus colegas de trabalho, porque esse serviço é dele. E como se diz, e seja você uma bênção, né? Faça o que Jesus fazia, né? Tem gente que orar e agir, né? Na multiplicação lá dos peixes e dos pães, aquelas pessoas estavam há 3 dias ouvindo o Senhor falar. Então, eles estavam há 3 dias com a sua alma alimentada, não é verdade? E eu lembro que quando o pastor pregava, eram 3, 4 horas pregando, às vezes a gente cortava porque era longo, né? Mas ninguém tinha fome, ninguém tinha sono, por quê? Porque havia a presença do Espírito Santo de Deus. Onde há o Espírito Santo de Deus, onde tem liberdade do Espírito Santo de Deus, não tem cansaço, não tem desânimo, tu tá doente, vai tudo embora, tu não sente mais, porque tudo que é em ti vibra e se renova na presença do seu Criador, na presença de Jesus, através do seu Espírito, do Espírito Santo e da pessoa de Jesus. Renova. Tu pode ver, às vezes tá doente em casa, tô com uma dor aqui, dor ali, tu só vai ficar pior, sinto te dizer, né? Tô com dor, toma um remedinho e vai no culto, vai orar. Eu sempre pergunto, e aí, tá melhor?
Não passou? Passou. Passa mesmo. Porque todas as coisas são sujeitas. As nossas células, né? Os vírus são sujeitos ao nome de Jesus, as bactérias são sujeitas ao nome de Jesus. Então, tu imagina se nós temos na testa a marca do sangue de Jesus, que diz propriedade exclusiva, temos o nosso nome escrito no livro da vida, não com caneta Bic, mas com uma caneta especial, sobrenatural, que é o sangue, a tinta é o sangue de Jesus, por isso que é impossível apagar. Tanto que diz que se você abandona o Senhor, o teu nome é riscado, não apagado. Riscado. Isso segundo eu por mim próprio, tá? Sim. Ai, ai. Olha, amados, essa semana foram muitos os tumultos na nação, disso, daquilo, etc. E tal. Todo mundo falando de reforma da Previdência, prisão disso, daquilo, blá, 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 né? A entrevista do presidente, a visita do presidente aos Estados Unidos, né? E todas aquelas falácias e tudo isso. Glória a Deus. Tá ruim? Glória a Deus. Tá ficando pior? Glória a Deus. Por quê? O Senhor disse o quê? Que aos fiéis, aos seus, nada faltará. Glória a Deus. Nada faltará. Diz ou não diz? Amém. Está escrito ou não está escrito? Está. E vocês já têm visto isso ou não têm visto ainda? Já tem. Ah, muito bem. Né? E você aí, irmão, já tem visto, já tem provado das promessas do Senhor? Comece a botar em prática. Comece a botar em prática. Ah, mas o meu salário só dá isso. Ah, então ordena que a tua conta de luz baixe, que o teu contador de luz baixe, que o teu gás dure mais, triplique o tempo, né? Que a tua gasolina também, né? Bota R$ 120 e diz em nome de Jesus o tanque cheio. Amém. E vai fazer. E aquilo que tu poupar, amado, você vai lá e faz, arruma a tua despensa. Arruma a tua despensa, tenha sempre uma boa despensa de alimentos, né? De todos os alimentos. Também faça uma sacola econômica, vamos dizer, uma boa sacola para os irmãos daqueles que não têm, aqueles que estão necessitando, né? Mas não vai me dar, tá? Por favor, arroz, feijão, farinha e farinha de milho. E o resto. Um dia eu olhei pro negócio, uma sacola assim, pensei, misericórdia, coitada da pessoa, né? Deram 5 quilos de farinha, mas não deram ovos, não deram azeite, não deram fermento. Vai fazer o quê? Vai comer com a farinha assim? Né? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. A gente tem que dar para o outro aquilo que você gostaria ou que você usaria na sua casa. Lembra que para o outro, tu tem que dar não o que ele merece, tem que dar mais. Porque esse a mais é o que é a tua poupança espiritual. O natural, o mínimo, o médio é médio. Não? Mas aquilo que tu dá a mais, você vai colher a mais. Vai lá na poupancinha. Talvez tu nunca vá precisar, mas nada te garante que a tua geração não vá precisar. E aí, se você tem uma boa poupança, né? Uma boa caderneta de poupança espiritual, tá bom. Né? Porque as coisas não são um pão por um pão. Não é R$10 por R$10. Aquilo que tu faz, ele se multiplica no reino do Espírito e se manifesta naturalmente 30, 60 e 100 por um. E tudo depende da fé, gente. Pode dizer 1000 por 1000. É a fé. E o sol. E a terra boa. Né? Então, queridos, aquelas pessoas lá que estavam lá no Monte da Bem-aventurança, né? Elas estavam 3 dias se alimentando do quê?
do pão vivo que desceu do céu, de Jesus, da palavra viva, de conhecimento. Que coisa maravilhosa é tu ouvir palavras vivas, não é verdade? Tu tem uma alegria, tu pode estar cansado, e tu nem sabe onde é que foi o cansaço, foi para o abismo, não é verdade? Vai embora, porque ela nos renova. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Amém, queridos? Essa semana eu recebi um monte de pessoas que me mandaram. Alguns se dizem profetas, outros se dizem homem de Deus, outras mulheres de Deus, que tiveram visões, que Deus falou isso, falou aquilo. Aí eu fiquei pensando, me desculpem, tá? Eu fiquei pensando, puxa vida, a palavra do Senhor diz que Deus não fará nada na terra sem antes mostrar ao seu servo os profetas. E ainda me lembro que eu perguntei, tá aí, onde é que estão os profetas de Deus? Não mostrou para ninguém o que ia acontecer lá em Brumadinho, o que ia acontecer lá no Rio de Janeiro, com aquele... Não mostrou? Eu ouvi, recebi essa semana um monte de pessoas dizendo que Deus tinha mostrado isso, que Deus estava colocando a sua mão pesadamente, etc, etc. E eu fiquei pensando, bom, nós temos uma experiência com o incêndio da Boate Kiss, que nem me lembro que ano que foi, que no sábado de manhã, porque aquele incêndio foi no sábado de madrugada, nós estávamos todos reunidos, praticamente a igreja inteira estava na praia, né, na casa dos irmãos, e eu e a Eliane fomos orar. E quando nós fomos orar, Deus nos mostrou. Mas eu lembro que a gente via jovens assim, ó, faziam assim, pareciam que estavam afogados. E aí a gente orava, e orava, e orava, e orava, e declarava a palavra do Senhor, e orávamos, e Deus mostrava, e mostrava, ao ponto de a gente não sabe mais o que orar. Eu orei assim, Senhor, nós não sabemos o que o inimigo está preparando, mas por favor, Senhor, guarda os teus, dá livramento para aqueles que são teus, ou aqueles que ainda vão ser teus, e tem misericórdia desse povo, Senhor. E para nossa surpresa, 24 horas depois, a gente acordou no dia de manhã, descobriu tudo aquilo. E passou mais um tempo, né? Eu acho que eu já contei essa história. Eu tenho uma colega de trabalho que o filho dela tinha estudado na escola militar em Porto Alegre, junto com os 2 gêmeos que também eram filhos de militares. E o filho dela passou na URGS e esses 2 meninos passaram na Universidade Federal de Santa Maria. Então, essa festa era famosa, todo mundo, os calouros iam para lá. E convidaram, inclusive, o filho dela para ir. Ela disse, não, meu filho, as nossas férias, sempre fizemos férias em família. Outro dia tu vai, agora não. Chegaram na praia, aconteceu isso. O filho entrou em desespero, porque ele era convidado para ir nessa festa e sabia que os amigos estavam lá. Então, passou muito tempo, né? Esses 2 jovens, Deus teve a misericórdia deles, porque a família era cristã. E eu ainda pergunto, né, o que esses crentes estavam fazendo numa boate? Me conta. Pela misericórdia de Deus, eles não foram ceifados, por milagre de Deus, né? Porque a situação foi muito terrível. Os hospitais que receberam, nós recebemos em Porto Alegre, eram aeronaves vindo para cá, vindo para lá, as pessoas, os pulmões delas tinham desmanchado, sabe? Então era coisas tenebrosas, terrível, que foi feito, como se diz, gerações foram dizimadas ali. Porque esses aí, muitos eram filhos únicos, né? Então, assim, Deus deu livramento para alguns, né? E o pânico e todo o resto, todo mundo já sabe. Mas aí passou um bom tempo, conversando com a minha colega a respeito disso. E esses 2 meninos, como a família era militar, eles foram transferidos para Ubra, em Canoas, né? E lá, as igrejas de lá, tudo orando, né? Todo mundo orando, todo mundo orava. Todo mundo orava por todos, as igrejas oravam por esses jovens, né? E aí passou-se um tempo, conversando com a minha colega, eu disse assim, daí eu contei para ela isso. Eu disse,
tu diz para a mãe dos meninos que que Jesus deu livramento para eles, viu? Porque daí eu contei para ela da experiência que nós tivemos. Então, amados, se tu tá tendo, se Deus não estou dizendo que tu não está tendo. Se tu está tendo alguns sonhos com catástrofes, outro dia eu vi de gente morrendo, gente sendo soterrada. Se Deus está te mostrando, isso não é juízo, viu? Isso é consequência, são consequências de coisas. Porque hoje nós estamos no tempo da graça. Então, quando Deus te mostra algo, dobre o joelho, ore, interceda e peça misericórdia. Interceda, né? Intercede, porque muito pode a oração de um justo. Porque Deus não se alegra na morte do ímpio. Não se alegra, né? Porque é um a menos. Tipo assim, o sangue de Jesus, aqueles que morreram, que não têm o Senhor, é como se fosse em vão, né? Então, não deixe de orar. Se você está tendo sonhos, se você está tendo revelações, ore na sua casa, ore todos os dias, declare o Salmo 91, o 23, o 51, o 18, que é um pedido de socorro, ó Senhor, tenha misericórdia de teu povo, né? E aquela passagem que fala lá do profeta lá, o profeta fujão, o Jonas, né? Que não queria ir falar do evangelho para Nínive, porque eles eram maus, né? E ele foi lá e disse o quê? Em 3 dias, mas até que ele precisou fugir de Deus, né? Ser engolido pela baleia, ser vomitado na beira da praia. Todo mundo viu que o homem foi vomitado na beira da praia. Imagina, uma coisa muito normal, né? Assim, ó, vem uma baleia, vai na beira da praia e vomita um homem, né? Ele sai de lá todo sujo, né? De algas, e vai declarar o quê? Que em 3 dias Nínive seria destruída. E começou nas esquinas a falar. E o que aconteceu? Foi aos ouvidos do rei, vamos dizer, foi aos ouvidos do presidente, e colocou todo mundo, declarou um jejum nacional, né? E, inclusive para os animais, né? E Deus mudou a sorte daquele povo. Glória a Deus. Eu sinto pena que Deus não tenha mudado a sorte de todos aqueles jovens, né? Mas de alguns mudou a sorte. Eles nasceram novamente. Então, amados, quero dizer o seguinte: não vá para lugares onde você não deve ir. Pode ser até muito legal, a turma vai, mas se acontecer alguma coisa? Eu sempre dizia para os meus filhos, quando eles iam para algum lugar assim, olha bem, vê onde é que estão os negócios, onde é que está a saída, presta bem atenção nisso, naquilo, mas normalmente as pessoas vão de boa, não vai dar nada, né? E aí acontece uma situação terrível dessa. Então, amados, mas o que eu lembro muito bem e acho muito tremendo a palavra de Deus para Jonas, que tinha ficado brabo, porque Deus tinha, o sol tinha, como se diz, ele tinha ficado bravo com Deus, que Deus tinha lá perdoado a cidade, né? E tinha eu imagino assim, eu sempre imaginei como um pé de mamonas, eu morri de rir. Porque assim, as folhas grandes, né? Imaginando que aquilo deve ter crescido assim, aí deu um alívio para ele, e logo veio uma lagarta e comeu. E aí ele ficou todo, né? Oh, Senhor! Parece a gente às vezes, né? Lacrimejando com Jesus. Ai, Senhor, olha só, Senhor. Por que isso? Olha só, por que o Senhor permitiu? Né? E aí Deus fala para Jonas: ah, Jonas, teve tu pena dessa árvore, planta, né? Que tu não plantou, não regou, não cuidou, nem nada, que nasceu num dia e morreu no outro? E não teria eu pena desse povo que não sabe a diferença entre a mão direita e a mão esquerda? Isso é maravilhoso, amados. Isso é palavra de quê? Isso é Antigo Testamento. Então, tu imagina hoje.
Então, hoje, amados, hoje, quando Deus te dá um sonho desse tipo, se tu está na tua casa, se tu está na igreja, já vamos orar. Se você é uma pessoa de Deus, você tem certeza que aquele sonho é de Deus. Não foi um sonho que tu comeu um monte de feijoada, de churrascada, de pizza, que daí misturou, sonhou um monte de coisa, misturou com a comida, misturou mais com os filmes, nada adequado, talvez, que tu tenha assistido, e daí fez aquela confusão na tua mente. Sabe? Orem. Orem. Porque as consequências do pecado, elas acontecem. Você tem o pecado perdoado, apagado, mas tem consequência. Vai colher. É impossível, mas é impossível plantar abóbora e colher moranguinhos. Impossível. Nunca. Né? Então, e eu recebi muitos, mandaram de tudo que é parte do Brasil, mandaram, oh, Deus está falando isso, oh, Deus está falando aquilo, né? E inclusive uma irmã muito querida lá de Cuiabá, ela teve um sonho com o arrebatamento. Amém, querida? Esse sonho é de Deus, porque o Senhor está falando para nos prepararmos, para não cairmos nas astutas ciladas do maligno, né? Para não colocarmos nosso pé na armadilha, para ver que a gente é bem rápido, a gente tira rápido. Uma hora tu pode resbalar e ficar pendurado. Não é verdade? Então, eu disse assim, não, porque o século XXI é o século marcado por Deus, que Ele vem vem acertar as contas com o planeta Terra. Então, é no nosso tempo. O dia, a hora, não sei. Mas se a gente costuma dizer assim, Jesus fala assim, vocês olham e dizem, o tempo vai estar assim, as estações são essa, né? Aqui no sul a gente diz assim, deu uma chuva. E choveu a noite inteira, e acordou de manhã com aquela cerração. A gente diz assim, cerração em cima da chuva, é chuva de novo. Né? Ou cerração baixa, que sem chuva é sol que racha. Talvez aí no teu estado não seja, né? Mas aqui a gente fala. Então, quer dizer, a gente conhece de ver a repetição desses fatos, né? E também precisamos estar atento aos fatos históricos, governamentais, né? Essa semana a gente teve a superlua, né? Uma das últimas, se eu não me engano, que realmente estava gigante. O luar parecia que tinha não sei quantas lâmpadas na rua, né? Eu vi. Foi impressionante, porque eu não dormi, então por isso que eu vi. Vocês que dormiram não viram. Esperei. Vi. E quando eu fui trabalhar, ela estava gigante ainda. Estava impressionantemente linda. Né? Muito bonito. Parecia que estava, tipo assim, muito perto da gente. Mas os dias estão cada vez mais, os tempos mais acelerados. O Senhor disse, né, que se Ele não abreviasse o tempo, não sobraria ninguém. Abreviar é encurtar. Sim. A pausa, assim. Porque senão não sobraria ninguém. E uma carne sobreviveria. Exatamente, porque tão terríveis serão as coisas. E a gente percebe isso, né? A gente percebe, a gente sente, a gente vê. Só não vê quem não quer ver, né? Ou quem está cego. Até os que não têm o Senhor percebem. As pessoas falam. As pessoas ficam, meu Deus, olha isso. Meu Deus, que tanta coisa está acontecendo. Mas ainda não estamos vivendo o tempo que os que buscarão a morte não acharão, porque quando o espírito de morte será tirado da terra. Mas isso vai ser depois do arrebatamento. Isso ainda não. Isso é depois do arrebatamento, quando as pessoas, o terror vai ser tão grande que as pessoas vão querer morrer
e não vão mais conseguir, não tem mais. Será vida eterna ou morte eterna, né? Então, amados, a gente realmente precisa cada dia mais estar firme. Aquilo que tu pisou na jaca hoje, pisou na casca da banana, pede perdão ao Senhor e diz: Senhor, me ajuda. E não seja cabeçudo, né? Não seja burro, que dizia o pastor João Carlos. Não seja burro, porque crente não é burro nem ignorante, porque tem a palavra. E se tu não tem a inteligência, a sabedoria, eu pedi para Michele, peça ao Senhor que Ele dá os seus com abundância, não é? Com graça, com abundância. Então, se você tem que pedir, amados, e buscar. Deus não lança em rosto quando pede sabedoria. Não. E saber as coisas do Senhor, saber o que o Senhor tem pra gente, é muito bom, queridos. É muito, muito, muito bom. Obrigada. Então, amados, vamos abrir em Jeremias 33. Jeremias 33, 1. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado ou preso no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome é o Senhor. Olha o que ele diz no 3: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e tremendas, ou coisas grandes e firmes que não sabes. É para clamar para quem? Para o Senhor. Então, meus queridos, você que está tendo visões, sonhos, o Senhor está te dando palavra, dobra os teus joelhos na madrugada e diz: Senhor, o que eu faço com tudo isso? Como orar, Senhor? E Ele vai te mostrar. Ele só não mostra para quem não pede. E às vezes até para quem não está pedindo, Ele mostra porque Ele precisa que o povo veja, que o seu povo ouça. Certo? 4. 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas do rei de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homem, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Deus é Deus. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei. Vocês viram que tem uma palavra de juízo contra o local e depois tem uma palavra de vida, de esperança. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem
todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Que cidade é essa, queridos? Jerusalém. Que povo é esse? Assim diz o Senhor, neste lugar, de que vós dizei que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá. Porque Deus é amor. Ele corrige, ele fere e ele sara a ferida. Ele corrige aos seus filhos que ama. A voz de gozo e a voz de alegria, e a voz de noivo e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Oh, glória! Nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e nas cidades do sul e na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Quem é este, amados? Jesus. O renovo da raiz de Davi, né? Jesus. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. E todas estas palavras se cumpriram, todas. Nem os sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereçam holocaustos e queime ofertas de manjares e faça sacrifício. Isto é o Antigo Testamento, queridos. Então, queridos, eu vou continuar lendo aqui para a gente entender. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi. Quem pode invalidar os decretos de Deus? Ninguém, nem Deus, porque ele não vai contra a palavra dele. Também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, gente, nós não podemos contar os exércitos celestiais. Então, por que você está passando trabalho aí, amados? Peça ajuda de Senhor, da ordem aos teus arcanjos e anjos. Olha a guerra que eu estou, Senhor. Dá cabo dos meus inimigos, Senhor. Leva os meus inimigos para o abismo em nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor. Me fortalece. Tem um exército. Como não se pode contar o exército do céu, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não tem visto o que este povo fala, dizendo: as duas gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? E não desprezam o meu povo como se não fora já um povo diante deles? Gente, a gente ouve isso, né?
Quando acontece uma desgraça, as pessoas que não têm entendimento dizem: nossa, olha só, se Deus é bom, Ele não podia ter impedido isso, Ele é tão bom. Só que, aqui no planeta, amados, todos somos pecadores. Todos. E somos pecadores, nós hoje somos justificados pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Então o sangue dele nos justifica e apagou as nossas transgressões do passado. E apaga todos os dias, porque ele é imutável. Agora, o mundo jaz no maligno. As pessoas estão debaixo de todas as consequências do mal que fazem. Lá em Deuteronômio, se não me engano, 28, onde fala das bênçãos e das maldições. Se fizer isso de ruim, vai colher aquilo. Está tudo escrito ali, amados. E se tu ler ali, você vai ver que o mundo está colhendo isso, colhendo as consequências desses pecados, das maldições desses pecados. Amém? Então, assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente, nem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiadar-mei deles. Vai ter piedade deles. Ô, glória, né? Então, amados, se tu está tendo sonho de catástrofe e coisas ruins, interceda, porque olha o que diz aqui, que o Senhor tem misericórdia e piedade desse povo aqui do planeta. Então, amados, tudo isso aqui já se cumpriu. Tudo. Jesus já nasceu. Israel foi dividida, foi para o cativeiro, ficaram 70 anos no cativeiro, né? Que todo mundo já sabe. Foi 400 anos no Egito, 70 na Babilônia, e Deus nunca deixou de amá-los. Deus nunca rasgou a promessa que fez a Abraão, a aliança que ele fez com Abraão. A aliança, amados, a aliança com Deus é uma aliança de sangue. E é uma aliança imutável. Então, não quebre a tua aliança. Não apague a tua aliança. Não risque a tua aliança. Não cancele a tua aliança com o Senhor. Amém? Se tu pisou na bola, não fica ouvindo o inimigo. Corra para a cruz. Corra para os benefícios da cruz. Corra para Jesus. E se tu sabe que tu fez errado, mas tu gosta daquele pecado, diz Jesus, eu gosto desse pecado, esse pecado é um vício na minha vida, mas me ajuda, Senhor. Coloca em mim, na minha alma, no meu espírito, o peso desse pecado, para que eu não peques mais. Amém, amados? Glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, Deus é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, Jesus. Então, amados, e aí vai, né? Mas essa palavra, aquilo que tu tiver de visão, peça, Senhor, passa teu sangue nessa visão. Me dá um entendimento. Para que eu tive essa visão? O que eu faço com ela, Senhor? Vamos orar. Primeira coisa é orar. Pode ter certeza disso. É para orar, anunciar, né? E não ficar declarando isso como decreto de juízo. O que vai acontecer, vai. Mas no meio desses, Deus tenha... Se nós intercedermos, amados, Deus faz seu milagre. Amém? Já há algum tempo eu recebi, eu agora não lembro o nome do irmão, que ele está começando a se reunir na sua casa, assim como nós começamos a nos reunirmos aqui, para ler a palavra do Senhor, para estudar, né, a palavra do Senhor,
para que o Espírito Santo os ministre, né? Então, aí já pediram para mim estar orando, eu já tenho orado por isso, né? E eu lembro que quando o Senhor nos colocou os dias para orar neste lugar, a gente nunca imaginou, né? A gente simplesmente obedeceu, né? Uma vez o Senhor mandou nós armar tendas aqui, nós armamos tenda porque não tinha espaço, né? E fizemos vigílias noite e dia sem parar. Foram 40 dias, é verdade, eu me esqueci desse detalhe. 40 dias de oração e jejum. Isso, para que a chama não se apagasse. Então, amados, foi muito tremendo. Foi muito bom. Deus se agrada quando tu faz tipo assim, Senhor, eu vou orar, vou jejuar até tu falar comigo, Senhor. Ele fala todos os dias. O problema é que tem muita cera no teu ouvido. A tua mente fala demais. A tua mente argumenta demais. A tua sabedoria, a tua inteligência te deixa burro para as coisas espirituais. Porque Deus coloca no teu coração e imediatamente a tua mente ataca, bombardeia o teu coração. Não, porque isso não é isso. Não, porque não é aquilo, porque não é coerente. Blá, 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 blá. Então, amados, você precisa quebrar a dura cerviz, dobrar a sua cabeça, curvar a sua fronte e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu sou um nada diante de ti, Senhor. Eu posso estar usando roupas de grife, cheio de roupa, mas diante de ti eu sou nu em pelo. O Senhor olha para nós, amados, e não enxerga a marca da tua roupa. Ele olha para ti e te enxerga nu. Enxerga tu lavado com o sangue de Jesus. Mas muitos estão só nus, não estão lavados com o sangue de Jesus. Amém? Então, amados, e Deus se agrada. O Senhor fala comigo. Eu sempre conto que uma vez eu fiz um jejum por 40 dias que eu queria entender o que era essa história de cobertura espiritual. E aqueles 40 dias eu pedi uma palavra ao Senhor e era sempre a mesma. Aí um dia eu disse, meu Deus do céu, o que há nesse João 21 que eu ainda não entendi? Eu levantava às 6 da manhã, ia sentar embaixo da minha árvore ali, ia ler a palavra e disse, Senhor, me dá uma palavra. João 21. E foram 40 dias. Eu disse, Senhor, eu estou muito burra, Senhor, não estou conseguindo entender. Me ajuda, Senhor. Com o passar do tempo, ele foi ministrando a profundidade de João 21. Da pesca maravilhosa, né? Da restauração da noiva, do que era o apacentar as minhas ovelhas, né? Quando ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? 3 vezes era necessário para que Pedro fosse curado. Amém? Então, queridos, não sejam ousados no espírito. E o mundo, amados, a mídia, tudo bom, nos bombardeia com um monte de coisas 24 horas por dia. E fica aquela repetição de coisa, aquela repetição repete. Tu ouve no jornal, tu recebe no Facebook, tu recebe no teu e-mail, tu recebe... E aquela repetição de notícias. De Senhor, eu quero subir para a fortaleza das rochas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa fortaleza das rochas. Senhor, me mostra de cima, Senhor. Me mostra de cima, Senhor. Na madrugada, o Senhor mostra o meu dia. Então, se eu vi que o meu dia vai ter alguma coisa ruim, eu posso interceder para que o meu dia, o Senhor mude a sorte do meu dia. Está escrito. E nós não somos melhor do que Davi. Ou o Davi não era melhor que nós, né? Porque ele era pecador tanto quanto nós, ou pior que nós, né? Que eu saiba, eu não matei ninguém, né? Mas, ai, misericórdia, Jesus. Então, mas voltando aqui a respeito. Então, o que eu quero dizer para esses irmãos que querem iniciar um grupo de oração, de intercessão, de estudo da Bíblia é, antes de tudo, jejue no mínimo uns 40 dias para que você tenha
o passo a passo do Senhor. Porque sempre quando se levanta um grupo, amados, o inimigo levanta todos os seus seclas. E muitos Tobias e Sambalates, que são os, para fazer parar a obra, né? Que Neemias estava lá, foi construir, restaurar os muros em Jerusalém, e os inimigos do meio do seu povo, né, se levantam. Mas tu não é pastor? Que ninguém te ungiu? Mas tu tem que ter a cobertura da igreja tal, do pastor tal, da pessoa tal. Eu vou dizer o seguinte: se tu não tiver a cobertura de Jesus Cristo de Nazaré, do Espírito Santo de Deus, inutilmente será a cobertura de homens. Porque a cobertura de homens, ela tem que se dar em quê? Na oração e no jejum, nessa constância. Isso é uma cobertura de oração, de fé. Mas a verdadeira cobertura só acontece com o sangue de Jesus e com o Espírito Santo de Deus, mais nada. O resto é inutilidade, é cisco, porque qualquer vento arranca o telhado, não é verdade? Agora, quando o Senhor te dá um caminho, te dá uma obra, te dá algo para te realizar, Ele te dá o passo a passo. Tu vai seguir, tu vai ter ataques, mas tu vai caminhar firme. Um dia alguém disse para mim assim: mas vocês ainda continuam? Vocês não pararam de orar? Eu disse: não. A gente orava às vezes com 2, com 3, às vezes com 20, com 40, com 50, com 70. Mas nós não paramos. Por quê? Porque o Senhor nos disse isso. E quando o Senhor fala contigo, isso ninguém tira essa certeza. Vai vir os Tobias, os Sambalates, não sei o quê, para dizer que tu está fora da casinha, mas confia no Senhor. Amém? Então, confia no Senhor, né? Mas jejum e oração. Depois você começa e pede para o Senhor: Senhor, manda aqueles que são teus. Certo? Não me manda lobo aqui, Senhor. Porque lobo é lobo. Nunca vai ser ovelha. Pode botar o pelo da ovelha mais cara. Jamais será ovelha. Amém? Então, que sejamos todos ovelhas do aprisco do Senhor. Né? E assim, porque Jesus, Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. O verdadeiro pastor morre pelas suas ovelhas. O verdadeiro pastor não come as ovelhas. O verdadeiro pastor não usurpa as ovelhas. O verdadeiro pastor cura as ovelhas, orienta as ovelhas, fortalece as ovelhas, até dá uns puxãozinhos na orelha da ovelha ali, tem que passar aquela, como é que se diz, aquele pente que parece um negócio uma escova parece uns aço, mas não é aço, né? Que tem que passar para tirar os carrapichos. Mas, amados, tu tem que ter compromisso diante do Senhor para cuidar das ovelhas de Jesus. Ovelhas de Jesus. Que o Senhor não nos encontre, como se diz, fazendo o que não se deve. Que o Senhor te encontre, nos encontre, amados, dando bons exemplos, sendo os bons pastores na sua casa, na sua família, no seu trabalho, cuidando bem das ovelhas de Jesus. Porque, amados, a palavra do Senhor diz assim que os filhos são herança do Senhor, certo? Então, nós temos a obrigação de orientar bem a herança do Senhor. Orientar, chamar atenção, tiver que buscar, tiver que brigar. Por quê? Porque eles são a herança do Senhor. E os nossos filhos, nós não os geramos para o mundo. Nós os geramos para o Senhor, certo?
Glória a Deus. Bom, queridos, agora vamos abrir em Mateus 10. Vamos ler antes do 10 o 9:35, que diz assim: a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Então, amados, Jesus tem compaixão do Brasil, tem compaixão do povo, amados, tem compaixão do mundo, do planeta inteiro, das criaturas. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então, a obrigação dos pastores, amados, é cuidar, é zelar, é cuidar a cerca, é cuidar tudo, amados. Cuidar, zelar, cuidar, alimentar, tudo. 37 diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara é grande, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, ou poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Olha aqui, Jesus, a pessoa de Jesus está dizendo que é para nós rogar ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, Senhor, nós te pedimos, Senhor, unge os teus evangelistas, Senhor, com todos os dons necessários, Senhor, para ceifar as almas, Senhor. Ceifar, porque a colheita é grande, Senhor. Oh, Senhor, muitas vezes nós oramos e intercedemos por um familiar para se converter, mas a nossa obrigação é interceder, mas aquele que vai ceifar pode ser um outro. O importante, amados, é que a seara seja colhida, Senhor. Que a ceifa não se perca, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que toda a colheita na minha família não se perca. Você pode dizer isso, amados? Levanta a tua mão, Senhor, que a colheita, a ceifa na minha família não se perca, em nome de Jesus. Mande o ceifeiro, Senhor, para colher, Senhor, para teu nome, Senhor, as ovelhas para o teu reino, em nome de Jesus. Mateus 10. Os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Isso aqui quem está falando? É Jesus orientando. 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Lebeu, apelidado Tadeu; Simão, o zelote; e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das pessoas, das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Oh, meus amados, esse momento, a palavra do Senhor aqui está dizendo que vá
as ovelhas desgarradas. Vá àqueles que estão desviados, amados. Vá visitar aqueles que não foram mais na igreja, aqueles que abandonaram o evangelho. Tem tanta gente, amados, que se magoou, que foi ferida para a igreja e dentro das igrejas foram mais feridas ainda, quase morreram e saíram. Esses, amados, primeiro é para esses. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebeste, de graças dai. Depois de fazer isso, amado, não precisa tirar oferta, viu? Porque é mandamento. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Amém, queridos? E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Olha só, amados, que forte esse trem aqui, hein? E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por quê, amados? Porque naquela cidade era só caos. Eles não viram sinais, prodígios, maravilhas, não viram o Senhor, não viram nada disso. 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis, olha que interessante aqui, ó. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio. Quem era o sinédrio? Que era o sinédrio, amados? Vamos dizer assim, o conselho dos pastores, dos sacerdotes da época? As associações, e lá eles seriam açoitados. Ou não adiantava expulsar eles, tinham que ser açoitados, não? E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis. Muitos vão à presença de juízes, né? Por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Oh, glória a Deus! Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Oh, glória! Repita aí, que não fale eu, Senhor, mas que o teu Espírito Santo fale através de mim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E parece que isso nunca aconteceu, né? E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Oh, glória a Deus, hein?
Misericórdia de nós. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o meu Senhor. E o mundo diz o quê? Que o discípulo supera o mestre, não é verdade? Jamais o mestre será superado pelo discípulo. Jamais. Porque o mestre sempre terá mais sabedoria que o discípulo. Entendeu? O discípulo pode fazer vários estudos, vários doutorados, mas a sabedoria do mestre ele não tem. Amém, queridos? Não é isso. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Misericórdia. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. Tem uma outra versão que diz: aquilo que é feito falado nas trevas, feito na escuridão, é anunciado dos telhados. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Misericórdia. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Oh, meus amados, cuidado com isso aqui, hein? Não adianta tu confessar o Senhor em 4 paredes. Você tem que confessar o Senhor no meio da tua sociedade. Para quê? Para que o Senhor não te rejeite. Tem gente que tem vergonha de dizer que é cristão. Tem vergonha de dizer que eu sou crente. Ai, o que vou pensar de mim? Tô nem aí. Né? Importante que nós não perdemos a salvação, queridos. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. O que é espada, amada? Palavra. A palavra é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nós lutamos, é a palavra que nos dá vitória, né? É manejando a espada, manejando a palavra do Senhor. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, no 37, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ô, meus amados, conversão teve sacrifício. Sacrifício é cruz, né? Jesus disse: pega a tua cruz e siga-me. Significa o quê? Que eu vou sacrificar tudo de errado na cruz. Eu não posso fugir da cruz, né? Eu tenho que sacrificar, tenho que botar o pecado na cruz. Quem achar a sua vida e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe a mim, me recebe. Olha que lindo. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem é o que enviou o Senhor? Pai. Deus.
Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha pedido uma palavra para o Senhor e a palavra foi Apocalipse 3:21, que diz: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Oh, glória! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, alguém tem algum testemunho? Entenderam? Tá claro? Tem alguma pergunta sobre isso? Vamos praticar. Olha, eu sugiro que você pegue a sua cruz e não largue ela em qualquer lugar não, viu? E siga Jesus. Eu convido agora os irmãos. Ah, então tá. Então, vamos ter testemunhos e depois você pode preparar aí seu suco, o seu pão, para nós participarmos da ceia do Senhor. Porque o Senhor diz: toda vez que estiverem reunidos em meu nome, partam o pão e bebam do sangue, bebam do cálice da nova aliança em Cristo. Amém? Vem cá, Mi. Eu teria mais de um testemunho. Pode contar. Um dos testemunhos que me alegrou muito é que assim, essa semana teve um casal de irmãos muito abençoados aqui da nossa igreja que nos deu uma oferta. A gente nem esperava e Deus falou no coração deles, né? E eles nos deram uma oferta para nós que nós conseguimos pagar o nosso aluguel de abril. Adiantar nosso aluguel de abril, porque o meu esposo está desempregado e só eu estou trabalhando e fica difícil, né? Então, assim, eu me alegrei muito porque a gente vê a provisão do Senhor e a fidelidade do Senhor e fica feliz também porque esses irmãos ouviram a voz do Senhor e obedeceram. Então, eu me alegro muito com os irmãos abençoados. E o outro testemunho é que fazia 4 anos que eu não dirigia, agora está fazendo esse mês de abril 1 ano que eu voltei a dirigir. Glória a Deus. E fui curada porque eu sofri 2 acidentes, graças a Deus não aconteceu nada comigo, sim com o carro. E eu tinha ficado com medo, mas as orações da pastora, dos irmãos, o meu jejum, orando na madrugada, o Senhor me curou. Me curou, realmente me curou. E o outro testemunho, deixa eu me lembrar agora. Não poderia esquecer esse testemunho, que eu passei na faculdade da URGS, no vestibular, em agosto. Eu não sabia que tinha passado, porque eu não tive tempo de estudar, eu estava num treinamento. E o Senhor me deu de presente Ciências Sociais. Eu fiquei feliz porque é diferente, se torna uma cientista, né, social. E gratuita, e o polo bem pertinho de casa, e já começaram as aulas. E era o meu sonho fazer um curso superior. E sempre tinha obstáculo, nunca conseguia. Então a gente foi orando, a pastora orando, o grupo orando, e Deus concedeu esse presente para mim. E eu estou muito feliz com o Senhor, e o Senhor é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Vem, Mi. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Glória a Deus. Hoje, aliás, são 2 testemunhos, né? Tem uma família que a gente tem ajudado lá na escola e tem 2 meninos que estudam conosco e eles são bolsistas 100%. E é parte de uma direção que Deus deu para nós, de que todo dízimo arrecadado pela escola, que entrasse na escola,
o dízimo seria revertido em bolsas, né? Então, assim, só que a gente faz as coisas pela fé. Então, se fosse transformar hoje, botar na conta, no papel, tudo que nós damos em bolsa, eu tô pronta já para receber mais de 1 milhão, né? Porque é um ato de fé mesmo. Mas a gente dá essas bolsas para aquelas crianças e adolescentes que Deus mostra, aquelas famílias que Ele mostra. E tem uma família que tem 2 meninos, um de manhã e outro à tarde, que são meninos que tiveram uma vida bem complicada, problemas fortes na vida deles, né? Uma família bem desestruturada. Mas a senhora avó que foi lá na escola buscar informações, quando eu olhei para ela, eu entendi que Deus tinha um propósito ali. E hoje ela foi na escola. E ela foi lá pedir ajuda, relatar uma situação que teve bem triste em casa com um dos meninos. Algo que ele fez para a mãe, muito triste, de muita desonra para a mãe. E aí ela foi lá, ela contando, daí ela já começou ela me largou uma assim, e Deus vai abrindo portas pra gente enxergar e entender, né, as situações. E ela largou o negócio, ela tava indo embora, e eu disse assim pra ela, vem cá, me explica isso, por que tal coisa? E aí ela me falou, olha, não sei, mas começou a abrir mais coisa ainda, que mostrava assim, o tamanho das feridas que existem no coração dela, com relação à família. E aí eu peguei assim, dei um abraço nela forte. E essa foi aquela que esses dias eu dei o testemunho, que eu chamei na escola para falar da bolsa. E eu falei 3% da escola e 97% eu falei de Jesus. E preguei. Então agora, assim, com eles eu tô no escancaro já. É pregação pura. E aí eu peguei, dei um abraço nela e eu disse assim, já que tu não vai me visitar, eu venho aqui te visitar. Imagina que eu vou conseguir sair da escola, né? Não tem como. Aí ela me deu um abraço e disse assim, tu não sabe o quanto eu te amo. Que benção. É a 3ª ou 4ª vez que eu converso só com ela. Isso aí é Deus. Só Deus. Aí ela contou aquela situação e o menino mais velho, estuda de manhã, um dos objetivos, uma das missões da nossa escola é descobrir os talentos das crianças. E assim que a gente descobre, potencializar. Alguns dos talentos nós não vamos ter condições de potencializar na nossa escola. Porque precisam. Um talento na área de química. Nós precisamos ter uma parceria externa com algum instituto de educação, com alguma universidade, para que eles possam vivenciar aquelas experiências. Então, essa é uma parte da nossa missão. E com esse menino, nós já identificamos, ele está com a gente há 1 mês, não sei, 1 mês e pouquinho, talvez, não, desde fevereiro agora, né? Não deu 1 mês ainda, eu acho, porque ele não entrou logo na primeira semana. Nós começamos 18 de fevereiro, não deu 1 mês que ele está com a gente. E nós identificamos nele o potencial para jiu-jitsu. E eu falei com um parceiro nosso, que é um irmão também, que seria o nosso professor de jiu-jitsu a princípio. Eu falei, olha, tu tem que ver o guri que tá lá na escola. Porque ele tem, acho que 1,80 m e tantos já, e ele é uma montanha. É uma montanha. Um absurdo, esse tamanhão dele, assim. E eu chamei esse nosso irmão, ele foi lá. Quando ele viu o guri, ele disse assim, tu não tem 13 anos, né? Tu não pode ter 13 anos. E Deus tocou no coração dele. E ele foi e levou adiante na academia onde ele treina. E nós conseguimos bolsa 100% para esse menino treinar jiu-jitsu. E a perspectiva é que o potencial dele é de se tornar, no mínimo, campeão gaúcho. Mas com grandes possibilidades de se tornar um campeão brasileiro. Glória a Deus, né? Porque ele já tem essa experiência. Quando bateu o olho nele, disse assim, eu vou adotar esse menino, eu vou adotar ele. Aí nós fizemos uma reunião com a família, registramos em ata, porque precisa de registro essas coisas, né? Então, e ela já foi lá na escola e ele começa a treinar segunda-feira. Então, glória a Deus. Nós conseguimos dar um acesso a uma família que não tem condições. Irmãos, é tão real isso, que teve um dia que ele levou o lanche, que eles são bolsas 100%, então a gente não consegue alcançar o lanche para eles, né? E ele levou o lanche, ele disse assim, eu disse assim, olhei assim, que coisa estranha, aquela bebida que ele tinha. Eu disse, o que é isso, fulano? Ele disse assim pra mim, é suco de café. Gente, ele não tinha pó de café para fazer um café forte.
Então eles levaram, ele fez um café ralinho, que era assim, ó, transparente. E foi no dia que esse irmão nosso foi lá e conheceu ele. Então, nesse dia, então é uma família que luta muito assim. E eles, então não tem como a gente, sabe, não fazer a nossa parte, né? Não tem como mesmo. Então, glória a Deus por isso. E o terceiro testemunho, então, tem a ver com ele também. Porque depois da conversa com a avó, ele estava muito se encebando essa semana, assim, porque ele é grandalhão. Às vezes ele fala com voz de menininho, de gurizinho de 7, 8 anos, 6 anos, 3 anos, às vezes parece. Parece um bebezinho, assim. E eu olhei assim, não, mas... E aí eu sei que aquilo ali não pode, que a gente tem que tirar ele daquilo. Que tem que, né? E aí eu sou firme com ele, mas ao mesmo tempo eu sou bem carinhosa. Mas na hora de firmeza tem que ser firme, né? Não dá pra ser gelatina, né? Com quem tá precisando de firmeza. Aí hoje eu peguei e li a ata pra ele. Porque o que acontece? Ele pegou ontem, hoje tinha treino de jiu-jitsu na escola, né? E ele chegou e ele falou pra professora da manhã, disse assim, eu acho que amanhã eu não venho. Assim, como não? Eu vou estar cansado, eu tenho compromisso. E ele começou assim, entrar um orgulho pela possibilidade de ganhar a bolsa, porque era ontem à noite que ele ia na academia fazer entrevista lá. Mas tem as condições, nós já temos as condições. Ser excelente na nossa escola, tirar todas as notas acima da média na escola regular e ser o top na academia. São 3 instituições que exigem dele uma postura. E aí ele falou pra ela, não sei se eu venho amanhã, porque eu vou ter compromisso, Quando ele falou aquilo, ela disse assim, olha aqui, ó, tu não te esquece que pra te manter nessa bolsa, tu tem que estar excelente aqui. Deu uma firmona nele, assim. E hoje eu fui conversar com ele, disse, não, pode chegar que eu pego ele. Peguei a ata e li pra ele. Todas as condições escritas na ata e assinadas pela mãe. E expliquei. Só que daí tinha mais uma outra aluna, uma loirinha, uma lemoa, polaquinha do vovô. Já eu botei junto na roda e já trabalhei questões assim bem sérias com eles. E Jesus na veia. Jesus na veia dos dois. E peguei assim, e fui falando, dei parte do meu testemunho de vida, porque às vezes parece que ele quer se esconder atrás da pobreza. Tipo, coitadinho de mim. E ele começa a querer gato se lamber, né? E aí eu peguei e contei a minha vida. Porque eles ainda, por mais dificuldade que eles têm, eles não passam fome. É apertadinho. Mas tem. Aí eles... E eu fui falando e dei meu testemunho, porque nós passamos fome. Nós não teve um dia que teve só chá, que eu conto pra vocês aquela história do chá. E eu contei essa história pra eles. E aquilo foi impactando ele. E aí eu contei também que hoje, pra honra e glória do Senhor, todos os filhos da mãe, como eu gosto de usar essa expressão, né? Todos os filhos da mãe têm faculdade. A Helena já começou a faculdade, decidiu mudar, então, mas ela também já começou a faculdade. Todos que já se formaram têm pós-graduação. Eu estou fazendo a minha 2ª pós-graduação agora. Então, para a honra e glória do Senhor, Ele nos tirou daquele lugar que nós estávamos a partir do momento que nós entregamos a vida para Ele. E eu fui falando isso. Botei aqueles 2 na parede, né? E aí falei, você só vai mudar a vida de vocês na hora que tiver um encontro com Deus. E os 2, os 2 hoje decidiram e entregaram a vida para Jesus na escola. Glória a Deus. Então, glória a Deus, né? Era esse testemunho. Só isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então traz as coisas para ser. Então, amados, vamos... Glória a Deus aos testemunhos, né? Vamos convidar a todos para participar da ceia. Pode orar, mãe. Amém. Vamos orar então, irmãos. Os irmãos para Deus nas suas casas. Ore cantori larabashiri darabasuri bacantarabas. Tori cantara hashi catara larabasutiri bacantori daramas. Ore kashi barasu kotemas tutereshi cantarabasuko temas.
Eu vou convidar os irmãos a orarem em línguas por 1 minuto. Em casa também. Oreche barrasu diose kamantihas. Shariote barrasu kite bekanto riolo kato didigosu barra. Shodere hasuku te baramantara la kanti kiyokoto hoshi. Dio sutirioshi bahai. So cantara la basuto robalahaso. Tario sekatara hashiekas. Sudioshi bahasu te kobahaso. Te cantara hasu dioshi baralais. O Senhor está me mostrando que alguém em casa vai ter a interpretação dessa língua. Escreve aí na internet. Ora sabarai shebara sutorokolai etekas. Tote hasio shehai. She cantaria sotere barasu. Sharidarala sutorokobaras. Sio shebara sutaralabarai sekomas. She cantaraba sutarabarashi barakasokoba. Ho she cantaralaba sutararabashi babahayetekas. Tereraha sutaralara cantorelo. Senhor, nós pedimos perdão a Ti por todos os pecados, por todas as falhas, por todos os erros, por todas as atitudes, por cada pensamento errado, por cada falha que cometemos que nos afastou do Senhor. Pecados que muitas vezes são imperceptíveis à nossa compreensão, mas diante da Tua santidade, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu poder, se tornam gigantescos, Senhor, e nos afastam da Tua presença. Nos perdoa, Jesus, nos perdoa, Espírito Santo, e nos perdoa, Pai. Lava-nos com o Teu sangue, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite com o objetivo de renovar a nossa aliança contigo. Toda a palavra que foi ministrada, Senhor. E ainda o versículo que a pastora pediu. Aquele que permanecer. Aquele que permanecer. Senhor, nós estamos vivendo um tempo que é tão difícil permanecer. É tão difícil não se contaminar. É tão difícil, Senhor, não se deixar influenciar. Mas Tu nos chamaste a sermos nós os influenciadores, a sermos nós aqueles que vão impactar, a levar a luz do Senhor, a ser o sal da terra onde o Senhor nos estabelece. E nós sozinhos é impossível. E nós, um pouquinho que seja distante de Ti, é impossível. Mas eu creio, Senhor, no poder que a Santa Ceia traz às nossas vidas, através dessa renovação de aliança. O poder que é, Senhor, nós comemos da Tua carne e bebemos do Teu sangue. Eu creio nisso, Tu já me permitiste ver, Senhor, esse poder em ação na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu sei que cada irmão aqui já teve uma experiência e eu peço que ela seja, Senhor, potencializada em nossas vidas. Porque não é, Senhor, comer pão, não é tomar suco. É o Senhor dentro de nós. É o Senhor tomando espaço dentro de nós. É o Senhor trazendo o Teu DNA para dentro da nossa vida e transformando o nosso DNA. É nós nos tornando um contigo. É isso que é, Senhor, a Santa Ceia. Além, Senhor, do segredo que está por trás, quando Tu disseste, fazer isso em memória. E em memória de Ti. E isso, Senhor, não é reproduzir um texto dizendo eu faço em memória de Ti. Não. É lembrando de onde Tu nos tiraste. É lembrando de quem nós éramos antes de Ti. É lembrando, Senhor, a porcaria que cada um de nós era. E ao lembrar, ao fazer em memória de Ti, lembrar, Senhor, que foram esses pecados lá atrás que fizeram o Senhor ir para aquela cruz. Que foram os nossos pecados que Te machucaram daquele jeito. Que foram responsáveis pela humilhação que o Senhor passou. Uma pessoa tão santa e tão pura,
que nunca cometeu pecado algum, que jamais merecia a morte mais vergonhosa de todos os tempos, Senhor. A morte mais terrível, porque sobre ti não apenas vieram os açoites, não apenas vieram as cuspidas, não apenas veio o deboche, mas veio o peso das enfermidades, veio o peso das doenças, daquelas que sequer existiam na época. Tudo de uma única vez. Senhor, como medir o tamanho desse amor? Como medir o tamanho desse amor? Nós não somos dignos de ti, Senhor. Como aquele homem disse, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas dizei uma só palavra. E tu já deste a palavra a nosso respeito. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade de comer da tua carne e beber do teu sangue. Nós, Senhor, fazemos isso de fato em memória. De fato, nos lembramos de onde tu nos tiraste, quem nós éramos e quem nós somos quando nos afastamos de ti. Senhor, hoje, nessa noite, pedimos a ti, transforma o nosso DNA quando estivermos comendo da tua carne e bebendo do teu sangue. Transforma o nosso caráter. Imprime em nós, Senhor, o teu caráter e gere em nós quem nós devemos ser. Nos ajude a entender como renovar a nossa mente, como ser quem tu queres que nós sejamos. De forma, Senhor, que aconteça com nós, como aconteceu lá no início, quando aqueles que faziam o que tu fazia começaram a ser chamados de cristãos, por fazerem as mesmas coisas que Jesus fazia. Seja tudo em nós, Senhor, para que através de nós tu possa fazer da mesma forma que fazia com aqueles homens e com aquelas mulheres, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu lembro daquela música que diz: venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Nós oferecemos a nossa vida a ti nessa noite, como oferta de amor, como sacrifício, e recebemos a tua vida em nós ao tomarmos, Senhor, essa santa ceia. Recebemos a tua vida em nós. Como o vovô sempre orava, Senhor, eu creio tanto nisso. Se existe alguém enfermo, Senhor, não existe mais enfermidade. Se existe alguém triste, já não existe mais a tristeza. Se existe alguém cansado, já não existe mais o cansaço. Porque tu és tudo, tudo e tudo de excelência. Podem comer, irmãos, e podem beber. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Bom, amados, vamos orar, apresentar todos os irmãos que pediram oração, aqueles que pediram via internet, aqueles que mandaram os e-mails. Vamos orar então? Vamos estender as mãos.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei convosco, em nome de Jesus. Há alguma coisa impossível demais para o Senhor? Abre teu coração e deixa eu entrar. Olha para mim, diz o Senhor. Olhe para mim, diz o Senhor. Oh, Senhor, que caia por terra os nossos inimigos, Senhor. Que todas as dificuldades, Senhor, caiam por terra em nome de Jesus, Senhor. Fortaleça os teus filhos, Senhor. Abre os seus olhos espirituais, Senhor. Dá intrepidez, coragem, discernimento, revelação, Senhor. Unge a todos com todos os dons espirituais, Senhor, para ser usados como ferramentas nesse tempo de ceifa, Senhor, de colheita para ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sejam todos radicalmente curados, radicalmente abençoados, ricamente abençoados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenham todos uma boa noite, tenham todos um bom fim de semana e que o Senhor te surpreenda, cada um impressionantemente. Amém, queridos? Fiquem na paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse é o que mandou a interpretação. Uma senhora disse aqui, ó, que é a segunda vez que ela entende línguas estranhas. A Fábio. Na minha vida que entendo língua estranha. Glória a Deus. E ela não mandou a interpretação? Não. Não está em cima e embaixo? Eu sou o Senhor que anda entre vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Fábio disse, Michele falou em línguas, eu sou o Senhor que isso, ela anda botou ali agora. entre vós. Glória a Glória Deus. a Eu Deus. sou o Senhor que anda entre vocês, entre vós. Glória a Deus. Então, vamos encerrar. Mais uma coisa Pode falar. para Aqui, ó. Não, pode. que eu entendi, né? Então vai completar. Ó, só para dar o testemunho então. Só para dar o testemunho. Deus mostrou que alguém aqui ia entender também. que era para nos aprumar, porque não existiria cova rasa e nem cova funda. Nossa. Isso foi que eu entendi. Glória a Amém. Deus. E realmente não há, né? Não Eu sou testemunho vivo aqui. Né? Então, só para dizer, essa semana eu caí um tom muito feio na minha casa. E era para dar com a cabeça e a nuca na quina da escada, assim, porque o piso estava molhado, né? E simplesmente o meu corpo foi guiado para outro sentido. Eu bati todo lado esquerdo, bati a cabeça, senti como acho que um coco rachando, o cérebro mexeu lá dentro, voou óculos, aquela função toda. Mas assim, ó, na mesma hora eu levantei, repreendi o espírito de morte, liguei para a pastora, ela orou por mim na hora, ela saiu da UTI do trabalho dela e orou comigo ali. E para honra e glória do Senhor, o lado ainda que me incomoda, onde eu acho que foi assim, como acho não, tenho certeza, foi o chicote, assim, né, porque eu caí no outro lado, que me dói aqui. Eu estava tipo, me protegendo aqui um pouco o pescoço, já larguei no banco, porque após a Santa Ceia, eu estou curada em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém vai falar. Glória a Deus. Então, tenha uma boa noite, uma boa semana, amados. Porque o Senhor é bom. E as suas misericórdias duram para sempre e se renova cada manhã. Glória a Deus. É isso aí. Até semana que vem ou na próxima nuvem. É verdade. Amém. Senhor. Que maravilha.